Olá, aqui é Ricardo Câncio Santos para o trilhacerta.com. Volto para tirar uma dúvida do Mike de Salvador sobre a questão da guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China e como isso pode estar impactando na oscilação dos preços das ações. Vamos primeiro tentar clarear a mente de quem acompanha o mercado de ações, de quem busca investir ou está começando a querer entender um pouquinho mais sobre o mercado de ações. Basicamente é o seguinte, o que é que vai estar impactando o preço das ações? Eu tenho duas vertentes aqui. Uma são as questões internas das empresas. Né? Então, se eu tenho uma empresa que está envolvida diretamente nessa guerra tarifária, suas ações vão despencar. Né? Se eu não estou investindo em empresa americana envolvida diretamente, como é que as empresas que estão listadas na B3, né, na antiga Bovespa, Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, Bolsa Brasileira, atual B3, como é que as ações brasileiras seriam impactadas por digamos assim, esses aumentos das tensões entre os Estados Unidos e a China? Basicamente, um está querendo que o outro venda menos para o seu mercado, para que eles possam ter um superávit, né, em sua balança comercial. Como o Brasil poderia ser impactado, como as empresas no Brasil? As empresas no Brasil podem ser impactadas de duas formas. O que acontece no cenário externo e o que acontece no cenário interno. Ultimamente, nós temos percebido, principalmente nas oscilações que têm acontecido na B3, na antiga Bovespa, que a depender da expectativa de eleição para um novo presidente brasileiro, você responde de um modo positivo ou negativo na Bolsa. Ou seja, as expectativas de um cenário status quo, manutenção do que está aí, né, com regras mais pró-mercado, a gente vê muito mais na figura do Bolsonaro, pelo menos é assim que o mercado acredita, você tem oscilações positivas na Bolsa. Qualquer novidade, qualquer incerteza, qualquer, o chamado no mercado heterodoxia, ou seja, algo que fuja um pouquinho da regra do que o mercado acredita que é positivo para a geração de lucro nas empresas, você tem oscilações negativas na Bolsa. Então você tem um cenário interno. Esse cenário interno brasileiro, ele meio que está relativamente definido com as últimas pesquisas que nós tivemos para a eleição do presidente. Então você tem um cenário que o mercado acredita que Bolsonaro será eleito o novo presidente do Brasil e terá uma política mais para o mercado. Ok, esse cenário interno você tem um pouco mais de tranquilidade, digamos assim. É claro que é válido falar que a cada nomeação do novo ministro ou qualquer outro tipo de, ou seja, uma nova imposto, uma nova taxa, isso pode fazer oscilar preços de ações de setores que são mais ou menos afetados por isso. Mas, por enquanto, o mercado já tem uma noção básica do que está por vir. E aí resta o cenário externo, que entramos exatamente nessa questão da guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China. A China hoje responde por grande parte das exportações, né, de bens mundiais. A China hoje é o segundo maior PIB, o Produto Interno Bruto do planeta. Os chineses passaram o Japão. E muito da economia chinesa que cresce, ela cresce importando bens de outros países. Então, se essa guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China ocasionar, e já está ocasionando, expectativas de queda no crescimento da economia chinesa, o mercado como um todo vai ler, né, vai precificar de que as empresas terão menos lucro na China. Logo, as ações de empresas com potencial exportador para a China, elas devem se afetar mais fortemente num cenário de desaquecimento mais forte da economia chinesa. A gente não vê isso ainda, a economia chinesa ainda está crescendo positivamente, entre 6% e 7%, mas você tem um cenário aí onde a oferta tem sido abundante, né, a produção chinesa tem sido abundante, e agora o mercado consumidor está se fechando ou está sendo um pouco mais radicalizado nessa lógica de barreiras alfandegárias, né, ou tarifárias, que seria o mercado americano. Então, se essa guerra tarifária ela começar a, digamos assim, a ficar um pouco mais dura, se nós
percebemos que está tendo um recrudescimento desse cenário aí, você pode sim impactar no Brasil, nas ações brasileiras, principalmente de empresas brasileiras que exportam para o mercado chinês. Certo? Por enquanto a gente segue observando, o mercado externo ele continua relativamente estável, né, mas começa a apresentar alguns riscos. Então o risco seria seria o hard landing da economia chinesa, ou seja, uma queda abrupta do crescimento chinês, que pode sim ser ocasionado por um aumento nessas desavenças aí com os Estados Unidos. Então, relembrando, as ações elas são impactadas pelo cenário interno e externo. No cenário interno, eu tenho uma lógica macroeconômica que começa a ficar um pouco mais clara com a eleição do Bolsonaro, pelo menos no curto prazo, eu tenho uma clareza. E aí começa o cenário externo pesar um pouco mais. Né? Nessa questão chinesa, eu já expliquei para vocês, principalmente em empresas que exportam para a China, poderiam ser afetadas por um desaquecimento da economia chinesa, oriundo aí de um fortalecimento dessa crise, dessa guerra comercial, guerra entre aspas, né, China e Estados Unidos. Tá bom? Espero ter clareado um pouquinho. Um grande abraço, Ricardo Câncio Santos, para o trilhacerta.com.